Vamos lá, imagina que um familiar seu acabou falecendo e você agora está responsável por fazer o inventário, né, dos objetos desse tio, dessa tia. Você acaba descobrindo que ele tinha documentos e artigos e entrevistas revelando uma grande conspiração que ameaça a humanidade. O que você faria? Horror cósmico, Lovecraft, Cthulhu. Estamos no 10º vídeo do canal e amanhã é meu aniversário. Então eu achei legal fazer um vídeo especial, né, para essa ocasião, tanto para comemorar que eu tô fazendo 10 vídeos com esse canal de RPG de terror, quanto para comemorar o meu aniversário. Vou falar sobre o RPG chamado de Cthulhu, mas eu vou aqui dar um foco maior no conto chamado de Cthulhu. Por que que Cthulhu hoje em dia é essa figura tão popular, tão famosa? Eu só não sei se o pessoal que fala tanto de Cthulhu, fala tanto de Lovecraft, se a galera realmente lê Lovecraft. Aí já é uma outra coisa. Mas não tem problema. Esse conto é uma aula de horror cósmico. No final eu vou dar aquelas dicas básicas para você poder aplicar um pouquinho, né, dessa lição que a gente vai tirar do conto para suas mesas de terror. Fechou? Meu nome é Leandro Novo, sou ilustrador, toco em banda de heavy metal, tá? E sou narrador de RPG de terror. Eu gosto muito desse tema. Inclusive eu sou ilustrador e ilustrador de quê? Pois é. E eu tive uma forte influência do horror cósmico. Antes da gente entrar no conto em si, eu quero contextualizar algumas coisas aqui, tá? Vamos falar primeiro sobre quem era Lovecraft, né? Quem era esse autor que criou todo esse universo que hoje está no RPG, que está em trocentos jogos de videogame que a gente tem por aí, está em board games, está em filmes, vários diretores aí que a gente conhece, diretores famosos aí, idolatram Lovecraft. Inclusive eu tô aqui com uma camiseta do John Carpenter, tá? E não é à toa. Howard Phillips Lovecraft, esse autor norte-americano do início do século XX, né, é considerado como o pai do horror cósmico. Esse título de pai do horror cósmico se dá porque ele consolidou esse gênero. Ele escreveu muitos contos icônicos de horror cósmico. A alcunha que falam de pai do horror cósmico é porque, de fato, ele foi quem criou o termo horror cósmico. Ele escreveu um ensaio literário chamado Horror Sobrenatural na Literatura, e lá ele fala cosmicismo ou medo cósmico, horror cósmico, mas o horror cósmico já pode traçar, tá? Tipo, uma origem bem antes de Lovecraft. Se você gosta aí de True Detective, por exemplo, você vai lembrar do Rei de Amarelo, né, que foi criado por Robert Chambers, que saiu antes, bem antes de Chamado de Cthulhu. Temos também Arthur Machen, temos Algernon Blackwood, que eram autores que já trabalhavam esse tema antes de Lovecraft. Mas, inegavelmente, Lovecraft foi quem consolidou, foi quem elevou o patamar do horror cósmico, né, ao status que ele tem hoje em dia. Muito já se tem, né, falado aí sobre a vida desse cara, lá de Providence, Rhode Island. Era um sujeito peculiar, né, era racista, xenofóbico, antissemita, e eu não passo pano, ele era mesmo. Assim, muita gente diz, mas era fruto do seu tempo. Eu não caio nessa balela porque ele tinha muita chance de ter mudado essa visão de mundo dele e ele não quis, a verdade é essa. Ele teve uma infância difícil, o pai foi internado num sanatório quando ele era criança já, depois a mãe teve o mesmo destino e ele foi criado pelas tias. Ele nasceu em berço, porém essa riqueza, esses recursos da família logo minguaram assim quando ele estava na adolescência. Ele teve crises nervosas, ele ficou muito recluso durante esse tempo, tá? Eu já li algumas biografias sobre o cara e eu vi que ele tinha muitos amigos, ele fazia parte de muitos círculos de autores, círculos amadores. Ele morreu na pobreza,
Porém, ele teve muitos fãs durante o período em que ele escrevia para Weird Tales. E lá ele conhecia o Robert E. Howard, que é o criador do Conan. Ele conheceu também Clark Ashton Smith, Robert Bloch. Para quem não sabe, Robert Bloch é o autor de Psicose, do livro Psicose, que mais tarde foi adaptado para cinema e virou o clássico do Hitchcock. E ele teve também August Derleth, né, que mais tarde, depois que Lovecraft faleceu em 1937, foi o Derleth que juntou todas as obras dele e publicou pela primeira vez Lovecraft numa capa dura, com um compilado dos contos dele, coisa que Lovecraft nunca viu em vida. Ele teve uma fama relativa, ele era muito conhecido pelos leitores da Weird Tales apenas. Ele nunca chegou a desfrutar de uma fama como autor. Isso ele nunca teve. Então, assim, apesar de todos os problemas, ele desenvolveu mundos, ele desenvolveu criaturas e desenvolveu ideias que hoje têm um impacto muito grande. Trocentos filmes que agora tem aquela alcunha, como se fosse um rótulo quase, chamado de Lovecraftiano. Ah, esse filme de terror aqui é um terror Lovecraftiano. Esse livro é um terror Lovecraftiano. Jogos Lovecraftianos, e por que não RPGs Lovecraftianos? Porque, se você não sabe, Chamado de Cthulhu RPG não é o único RPG de horror cósmico que tem. Existem milhares por aí. Temos aí o Herança de Cthulhu, Rastro de Cthulhu, Cthulhu Actum, Cultos Inomináveis, Cthulhu Dark. Então, assim, como estamos falando do conto Chamado de Cthulhu, eu vou só pegar esse trecho, esse pedaço, né, da vida dele para a gente contextualizar. Ele passou um período morando em Nova York. Ele saiu lá de Providence, né, a cidadezinha lá de Rhode Island, morou em Nova York, que era uma cidade cosmopolita, gigantesca, né, com várias culturas, várias etnias. Ele estava casado na época, né, acredite, ele foi casado com uma judia. Ele voltou para Providence desesperadamente e foi nesse período, em 1926, que ele escreveu Chamado de Cthulhu. Eu imagino que muito do que a gente vai ver no conto foi influenciado pelo que ele via lá em Nova York. A grandiosidade da cidade, o tamanho dos arranha-céus, aquela população nas ruas. Eu imagino que ele criou esse grande monstro, né, o Cthulhu. Ele viu o tamanho dessas coisas. E aqui, antes de mais nada, né, você deve estar se perguntando como é a pronúncia, né, Cthulhu. Não tem um jeito certo. Mesmo porque o próprio Lovecraft já disse em cartas que ele trocava com os amigos na época que é uma pronúncia que só é feita corretamente por uma garganta que não seja humana. É impronunciável para nós, seres humanos. Cada um fala de um jeito, tá tudo certo. Eu já vi Alan Moore dizendo que a pronúncia correta é Tulu, você engole o C. Então, assim, se o mago disse isso, né, quem sou eu para discordar, né, cara? Uma curiosidade é que quando ele mandou, né, Chamado de Cthulhu para Weird Tales publicar, a publicação foi negada. Em 1926 ele enviou, o pessoal da Weird Tales não gostou. A maioria dos contos dele acontecia isso, ele já estava acostumado. Se ele mandava, o pessoal recusava na época, e passava um tempinho, ele mandava de novo, e eles aceitavam, faziam algumas alterações aqui e ali, né? Passava um tempinho assim, eu acho que o editor mudava, o editor estava num tempo bom ali, e o cara pegava ali e falava, beleza, vamos mandar isso aqui. Com o Chamado de Cthulhu, foi diferente. Um amigo dele conversou com o editor na época, 2 anos depois, tá? Lá em 1928, ele acabou convencendo o editor na época a publicar. Pegaram na íntegra o texto do Lovecraft e publicaram na Weird Tales em 1928. Então é isso aí, né, cara? Se não fosse o amiguinho do Lovecraft, a gente não teria Chamado de Cthulhu hoje em dia. E, pasmem, agora vem a curiosidade. Ele ganhou, pela publicação de Chamado de Cthulhu, tudo isso que a gente conhece hoje em dia como Cthulhu, Chamado de Cthulhu, ganhou apenas $165. É foda, velho. Vamos direto pro conto agora, galera. O seguinte, o Chamado de Cthulhu é dividido em 3 partes.
Parte 1, que é o horror na argila. Parte 2, o depoimento do inspetor Legrasse. E parte 3, a loucura vinda do mar. O conto é narrado em primeira pessoa, assim como todos os contos de Lovecraft, e termina num clímax de... puta que pariu, caralho. E ele é narrado pelo... logo na primeira frase do conto a gente vê já que é dos documentos do falecido Francis Wayland Thurston, um antropólogo. Eu já vou fazer uma pausa aqui, tá? Pra levantar uma questão. O nome Wayland te soa familiar? Eu acho que não é uma coincidência, tá? Porque, afinal de contas, o roteirista de Alien, o Oitavo Passageiro, foi Dan O'Bannon. Foi um diretor e roteirista de cinema, ele já trabalhou com John Carpenter, ele já trabalhou com outros filmes de terror, inclusive adaptações de Lovecraft. Isso aí é uma teoria minha, tá? Já pesquisei na internet, não vi nada confirmando isso, mas eu gosto de pensar que sim, foi uma homenagem. Mas ok, voltando pro conto agora. Parte 1, o horror na argila. A coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares negros de infinitude, e não fomos feitos para ir longe. Então começa o conto do nosso antropólogo Francis Wayland, tendo a notícia de que o tio dele, o professor Engel, um pesquisador de idiomas antigos, havia falecido e de que ele vai se incumbir do inventário dele. Ele descobre uma série de documentos de um acervo extremamente secreto envolvendo uma espécie de culto, que lá ele chama de culto a Cthulhu. E 2 documentos chamam a atenção do Wayland. Um é o depoimento do artista plástico Wilcox e o outro é o depoimento do inspetor Legrasse, um policial lá de New Orleans. E o Wayland também vê um objeto, uma tábua de argila, escrita com coisas que ele não consegue decifrar, e uma representação nessa tábua, uma escultura que representa um monstro, uma espécie de dragão alado com cabeça de polvo. Essa escultura teria sido produzida por esse artista plástico, esse Wilcox, durante um transe, durante uma espécie de sonho que ele teve, um sonho vívido envolvendo uma cidade submersa, gigantesca, e o despertar de um gigante, uma monstruosidade que estaria adormecida nessa cidade. Wayland vê outros documentos que atestam que outras pessoas, poetas, artistas, pessoas criativas, com uma imaginação fértil, RPGistas talvez, que relatavam os mesmos sonhos, os mesmos pesadelos e no mesmo período. Aquilo já deixa uma pulga atrás da orelha, do Wayland, porque ele pensa: meu tio era uma pessoa extremamente racional. Ele não ia ficar dando trela para qualquer baboseira, alguma coisa tem nessa história. E aí a gente tem a parte 2, que é o depoimento do inspetor Legrasse. E ali a gente sobe um degrauzinho no terror já. Ele vê ali que o tio dele havia participado de um congresso, e esse congresso tinha vários historiadores e arqueólogos ali, e esse inspetor de polícia chegou nessa reunião com uma espécie de ídolo, e essa estatueta era uma representação da mesma criatura que o artista havia trazido para o professor Engel. O inspetor chega, tudo que ele relata para o pessoal ali é que ele e todo um corpo de policiais acabou desmantelando um ritual monstruoso que estava acontecendo nos pântanos da Louisiana. Relutantes em ficar sozinhos, os poceiros recusaram-se terminantemente a dar mais um passo sequer em direção ao local do culto profano. E assim, o inspetor Legrasse e seus 19 colegas avançaram sem ter quem os guiasse rumo às arcadas de horror que nenhum deles jamais havia cruzado. Quando eles chegaram lá, eles se depararam com pessoas
penduradas de ponta cabeça, sendo sacrificadas. Pessoas dançando em volta de sangue e fogueiras e orgias. E essas pessoas estavam tomadas por uma espécie de transe, um frênese. Ao redor do monolito envolto em fogo pendiam, de cabeça para baixo, os corpos terrivelmente mutilados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido. Era no interior do círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da direita para a esquerda em bacanais intermináveis entre o círculo dos corpos e o círculo de fogo. Ele conseguiu prender quase que mais de 40 pessoas nessa ocasião e ele tentou interrogar algumas delas. É como se ele estivesse conversando com pessoas que estavam completamente incapazes de travar qualquer tipo de diálogo. No pouco que ele conseguiu colher deles ali, ele diz que esses cultistas estavam ovacionando os grandes antigos. Eles estão aqui desde o princípio dos tempos, desde antes da humanidade existir. Eles irão caminhar pela Terra novamente e irão trazer uma nova era, um novo período com novas formas de rejubilar, seja lá o que for isso. Pois então a humanidade estaria como os grandes anciões, livre e descontrolada e além do bem e do mal, com todas as leis e tábuas deixadas de lado, e todos os homens gritando e matando e rejubilando-se em êxtase. Então os anciões libertos haveriam de ensinar novas formas de gritar e matar e rejubilar-se em êxtase, e toda a terra explodiria em um holocausto de arrebatamento e liberdade. E aí, bastante abalado com tudo isso, esse inspetor foi até essa reunião, tentando ver se algum historiador ali conhecia esse ídolo, sabia do que se tratava. E acontece que sim, um dos historiadores que estavam presentes lá diz que ele também já viu esse mesmo padrão, tá? Esse mesmo ídolo num culto sangrento lá da Groenlândia. Wayland, nesse momento, começa já a desconfiar da morte do tio dele. Apesar de ser idoso, era um homem saudável. Os relatos dizem que ele simplesmente estava caminhando pela rua, ele esbarrou com o que dizem ser parecer um marinheiro, e depois disso ele caiu morto, sem vida. A princípio, o Wayland não deu muita trela. Pensou, meu tio sofreu uma parada cardíaca. Agora ele já começa a desconfiar. Cultos que fazem sacrifícios humanos. E aí, enfim, chegamos então à parte 3, a parte derradeira. E aqui o degrau do horror cósmico, novamente, tem uma escalada. Depois de alguns dias investigando tudo isso, Wayland se depara com uma notícia de jornal que chama a atenção dele. Um marinheiro norueguês ficou perdido durante muito tempo no oceano depois da embarcação dele, da tripulação dele, serem assolados por uma tempestade. Eles teriam parado numa ilha misteriosa que não deveria estar naquele lugar do mapa, e ele é o único sobrevivente. Junto dele ele trouxe consigo um ídolo estranho, e aquilo chama a atenção de Wayland. Ele descobre que o marinheiro se chamava Gustav Johansen e voltou para sua terra natal, em Oslo. O Wayland viaja até lá. Quando ele chega lá, ele acaba descobrindo pela esposa do marinheiro que ele faleceu. E faleceu da mesma forma como o tio dele. De uma hora para outra, caiu morto no chão. A esposa relata que o marido estava bastante abalado desde que ele retornou. Ele estava com os cabelos completamente brancos e ela entrega para o Wayland um diário que o marido deixou, relatando tudo o que aconteceu durante essa viagem e que não foi para os jornais. Wayland, de posse desse diário, acaba descobrindo mais coisas. Segundo o marinheiro, eles teriam chegado até uma ilhota, era quase que um templo com estruturas de pedras gigantescas e todas cobertas por alga, como se essa cidade, esse lugar estivesse submerso esse tempo todo. O lugar não fazia sentido, a geometria do lugar era totalmente errada. Segundo ele, você não conseguia distinguir o céu, o horizonte, os ângulos estavam completamente errados. Lá eles veem
o despertar, ou a ressurreição, talvez, de uma monstruosidade colossal. Segundo ele, é como se uma montanha estivesse andando diante dele. Gustav e mais 6 tripulantes estavam nessa ilha nesse momento. Só nessa aparição, 3 desses tripulantes caíram no chão, completamente horrorizados. Gustav e o restante corre em direção ao navio novamente. Alguns ficam pelo caminho. Ele chega até o navio, ele e um dos companheiros apenas. O grande Cthulhu deslizou envolto em gosma para dentro d'água e começou a perseguição, erguendo ondas com suas descomunais braçadas de poderio cósmico. A bordo do navio, numa fuga completamente desesperada, ele faz uma manobra quando o navio está a todo vapor. Para fugir daquela situação, ele passa por dentro da criatura, dentro desse colosso. E quando ele olha para trás, ele vê aquele buraco se fechando instantaneamente, e o companheiro dele, o único, né, que saiu da ilha junto dele, ficou completamente insano e posteriormente acabou morrendo durante a viagem de volta. Gustav, de posse desse ídolo de pedra que ele pegou, a única prova, né, que ele tem de que tudo aquilo foi real, retorna à civilização, retorna para casa dele em Oslo e acaba encontrando a morte. E aí temos todo esse desdobramento desse grande mistério. A gente, junto do Wayland, acaba juntando essas peças desse grande quebra-cabeça. Aquela ilha que era chamada de R'lyeh abrigava Cthulhu, que estava adormecido abaixo do oceano, apenas aguardando o momento em que as estrelas iriam se alinhar, em que o universo ia querer que ele voltasse à vida. As pessoas já idolatram essa criatura desde sempre. O Wayland conclui que todas as pessoas que chegavam muito perto da verdade, de descobrir sobre a existência desse culto, essas pessoas foram assassinadas e que ele seria o próximo. O conto termina com o nosso Wayland dizendo que teme pela própria vida, não conseguindo mais dormir direito, não conseguindo mais viver como ele vivia, e que agora ele cruzou uma linha, agora ele sabe demais. Os mensageiros de Cthulhu na Terra ainda bradam e desfilam e matam ao redor de monolitos coroados por ídolos em lugares ermos. E assim se fecha Chamado de Cthulhu. Beleza, assim, a gente tem que pensar em como que deve ter sido o impacto, né, desse conto lá em 1928. Porque a gente lendo ele hoje em dia, a gente pensa, é no final que vai acontecer uma coisinha lá, o navio, né, Cthulhu aparece. Porém, a gente tem que ver a ideia aqui, né, a ideia, o conceito que está por trás de tudo isso. Essa magnitude, né, igual a gente tem com o Cthulhu. Se a gente pegar o Drácula de Bram Stoker, por exemplo, né, essa figura extremamente famoso, é um tipo de antagonista, é um vilão que atua da Romênia, né, da Transilvânia para Londres, e aí um grupo de caçadores se mobiliza, mata, vence o Drácula no final do conto. Chamado de Cthulhu, a gente não tem uma forma de lidar contra o que está acontecendo ali, nem com o culto em escala global, e a gente tem essa divindade, esse Deus que vai despertar mais cedo ou mais tarde. Você não tem como fazer frente a essa montanha que caminha, né, em sua direção. Vamos falar do RPG agora, e como que eu aplico esse horror cósmico no RPG. Tá aí, né? A fórmula tá exatamente nesse conto. Não tô dizendo que é o único jeito, tá, de você usar o horror cósmico, mas se você quer entender, ver um passo a passo, né, ver as etapas de como se usar esse tema, é exatamente isso. Ele é dividido em 3 partes, e essas 3 partes aqui nada mais são do que aqueles 3 atos. A parte 1, por exemplo, ele vê esses documentos e, a princípio, aparentemente é sem importância nenhuma, é totalmente desconexo. A partir da parte 2, aquelas informações dispersas que estavam até então espalhadas ali sem sentido nenhum para ele, aquilo vai formando esse grande quadro, essa grande
figura, né, de tudo que está acontecendo, essa grande coisa que existe por trás desses acontecimentos. Quando a gente lida com o horror cósmico, é como se a gente estivesse vendo uma pintura aqui, bem diante do nosso nariz. E a gente vê só aquele trecho, né, aquele pedaço. A gente vê umas pinceladas ali e tal. Nesse momento é quando o nosso protagonista ele vai dando alguns passos para trás e vai começando a enxergar. E aí a gente chega na terceira parte do conto. É como se a gente conseguisse finalmente ver o quadro todo. Se depara com aquela verdade. É um estilo de narrativa, né, conhecido muito como onion skin, né, as camadas de uma cebola. Na camada superficial, é a primeira camada, a gente tem a parte 1. Se depara com o falecimento do tio, até aí tá tudo bem. Ele faz o inventário do tio, até aí tá tudo bem. Ele pega lá, ele acaba encontrando anotações estranhas, ok, né, tanto faz. E por curiosidade, ele acaba lendo alguns depoimentos ali, e aí que ele começa a retirar essa primeira camada da cebola. E aí a gente entra na segunda parte do conto, a segunda camada, o que está mais embaixo. Outras pessoas estão atestando o que está acontecendo ali. O horror já começa a afetar, já começa a se expandir. Não se limita mais só ao familiar dele que faleceu. Ele já começa a ver que os tentáculos do horror, olha, começa a chegar até outras pessoas, pessoas que não conheciam o seu tio. E aí temos a terceira camada e última, que é o momento da grande revelação. Tudo aquilo que ele descobre nas primeiras camadas agora fazem sentido. Agora o quadro está completo. Chamado de Cthulhu é um puta conto, na minha opinião. Lovecraft é um autor assim foda. É o conto que batizou o RPG mais famoso e mais longevo de terror que a gente tem hoje em dia. Chamado de Cthulhu RPG foi escrito lá em 1981 e tá até hoje aqui, tá na 7ª edição. A 7ª edição saiu, se eu não me engano, em 2014. Teve pouquíssimas alterações nas regras. É muito próximo do que foi feito lá em 81. É o segundo RPG mais jogado do mundo, tá? Segundo um censo que saiu em 2021, né? Perdendo só pro Dungeons & Dragons. E uma curiosidade, lá no Japão, Chamado de Cthulhu ocupa o primeiro lugar. Eu poderia passar vídeos e mais vídeos só falando sobre esse tema. Ele é o mais importante conto do Lovecraft. Para mim não é o melhor. Eu acho que o meu preferido acaba sendo Nas Montanhas da Loucura ainda, mas Chamado de Cthulhu é o conto mais importante dele, é o mais famoso também. Pessoal, era isso, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você ficou até aqui, eu agradeço a sua presença e já deixa o like, se inscreve e compartilha para aquela galera que gosta de RPG de terror, vai ajudar bastante o canal. Tá, estamos no 10º vídeo e eu pretendo continuar assim, firme e forte. Fechou? É isso e a gente se vê numa próxima. Cthulhu Fhtagn.